Para este tempo fomos levantados. Quantos têm essa convicção aqui? Para este tempo fomos levantados. É a palavra aqui que Mardoqueu dá a Esther, né? Queridos, o apóstolo Paulo, ele nos advertiu dizendo uma palavra que está em 2 Timóteo 3:1, que diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Diante dessa informação, nós podemos fazer duas coisas: lamentar e chorar, ou então entender que foi exatamente para esse momento que Deus nos colocou aqui. Diante dos momentos difíceis que Paulo disse que haveria, que surgiria, nós podemos ter duas reações, sempre será assim: lamenta e chora, ou entende, Deus me colocou aqui para isso, para ser solução, para ser luz, para fazer a diferença. Então, como disse Jesus, no versículo 27 do capítulo 12 de João, do Evangelho de João: Pai, salva-me desta hora? Não, foi para essa hora que eu vim. É para isso que eu estou aqui. Em outras palavras, o que ele está dizendo é justamente isso. Eu estou aqui não é para lamentar e chorar o meu tempo, mas é para ser solução para o meu tempo, para ser instrumento de Deus para o meu tempo. Tem alguém entendendo essa mensagem? Não estou aqui para simplesmente viver murmurando, chorando e lamentando. Eu estou aqui para ser solução de Deus para o meu tempo, para ser instrumento de Deus para o meu tempo. Essa foi a mensagem de Jesus. Que diria eu: Deus me livra desse tempo, dessa hora? Não, foi para essa hora que eu vim. É para isso que eu estou aqui, é para esse momento que eu estou aqui. Será que você pode declarar essa verdade? Que eu estou aqui para isso. Diga: esse é o meu tempo, essa é a minha hora. Nós precisamos, colocar essa verdade de Deus muito forte, muito prática dentro de nós, no nosso dia a dia. Então saia do modo de vítima, irmão. Saia do modo de vítima e entra no modo de solução. Porque nós temos isso por natureza. Nós gostamos de nos colocar como vítimas. Porque quando você se vê como vítima, automaticamente você tira das suas costas a responsabilidade. Então toda vez que você vê alguém se vitimizando com coisas, é porque ele não quer assumir responsabilidade. De dizer: foi é eu que estou errado, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Nós precisamos sair desse modo, lamentação, modo vítima, e entrar no modo solução. Eu estou aqui não é para ficar chorando, culpando os outros. Eu estou aqui é para ser solução de Deus, tanto para a minha casa, para a minha família, como para outras pessoas também. Alguém recebe essa palavra no seu coração? Nós não estamos aqui para viver lamentando, chorando, culpando, nos vitimizando. Nós estamos aqui para compreender aquilo que Jesus disse: eu estou aqui é para isso. Nos momentos de dores, dificuldades que nós vivemos, não é ficar caçando culpados. Eu estou aqui é para isso. É para passar por essa aflição e revelar Deus no meio dessas dores e aflições, revelar que existe um Deus nas nossas vidas. Sabe como gostava de dizer o Dr. Myers? Ele dizia o seguinte: aquilo que te incomoda, é isso que você nasceu para corrigir. Quando você vê alguma coisa que te incomoda na igreja, não critique, diga: pastor, eu estou à disposição para melhorar isso aqui, se eu quiser. Como diz o pastor Ribinha, né? Ele disse que um dia uma pessoa chegou nele e falou: olha, pastor, isso aqui assim na igreja eu não estou gostando, tá? Acho que era uma coisa de oração, uma coisa assim. A igreja não está orando, a igreja não sei o que tem. Tá, pois tá bom, então a partir de trás o óleo aí, irmão, vamos ungir a irmã como líder de oração. Pronto, acabou.
aquilo que te incomoda, você tem que compreender que você pode ser instrumento de Deus, para que aquilo seja fortalecido na igreja. Nós somos um corpo, e o corpo precisa do funcionamento de todos os seus membros. Então, Josué, a Bíblia diz que José, ele foi levantado para um momento difícil, e ele teve convicção disso. José, ele foi levantado, não foi para simplesmente, Deus preparou tudo para ele, falou, agora senta no trono e reina. Não foi isso. A palavra diz que Deus levantou José, foi justamente para um tempo difícil. De José, vai vir um tempo de fome sobre a terra, vai vir um tempo de escassez sobre a terra. Preste atenção, olhe para cá. Vai vir um tempo de dificuldade sobre a terra, e eu vou levantar você para esse tempo. Eu vou levantar você para que você seja instrumento meu nesse tempo. Antes da fome, eu vou mandar prosperidade, para que você administre bem a terra, para que você possa fazer prosperar a terra, para que então, esse momento de dificuldade, vocês possam então passar por esse momento, sendo suprido por aquilo que eu estou enviando antes. Preste atenção, uma palavra que Deus me dá aqui. Se você está passando por alguma escassez agora, isso pode ser e provavelmente é que você não soube aproveitar o momento de abundância que Deus mandou na sua vida. Perceba que Deus sabia que iria vir 7 anos de fome, mas Ele disse, antes de mandar os 7 anos de fome, eu vou mandar os 7 anos de abundância. Quando você, literalmente, o sonho que Deus dá ali, para que José revelasse, falava disso, de vacas gordas e vacas magras. Eu quero, liberar essa palavra sobre você. Você que está vivendo um tempo de abundância, querido, administre bem o que você tem, porque no tempo da escassez, você vai passar dando glória a Deus. Amém? Então, a palavra diz que José, ele foi levantado, não foi para um tempo fácil, mas foi justamente para um tempo difícil. E ele entendeu isso, compreendeu e discerniu o seu tempo, e ele então vai dizer, para isso que eu estou aqui. O rei disse, olha, eu preciso de um homem então, para administrar a terra. Ele falou, estou aqui. Ele não disse, olha para o lado e caça o irmão, não, eu estou aqui, porque ele compreendia que ele poderia ser esse instrumento de Deus. José discerniu que aquela era a sua hora, e eu quero liberar essa palavra profeticamente sobre a vida dessa igreja aqui. Pode ser que algumas pessoas aqui está chegando a sua hora, o seu momento, o seu tempo, e você precisa aproveitar isso. O tempo que Deus revela a sua graça sobre a nossa vida. A palavra diz que Deus, quando Moisés morre, Ele vai liberar uma palavra sobre Josué. Ele diz, Josué, Moisés, meu servo, morreu. Moisés, meu servo é morto, e agora você pega esse povo e atravessa o Jordão com eles, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu jurei que daria a eles. Em outras palavras, Moisés morreu. O tempo de Moisés passou. Agora é o seu tempo, Josué. Josué então, talvez não esperava essa palavra de Deus, porque ele esperava que Moisés fosse conduzir o povo até entrar com o povo na terra. Mas então ele percebeu, ele entendeu que agora era a vez dele, era o momento dele. Era chegada a hora dele ser instrumento de Deus para abençoar a outras pessoas. E a palavra de Deus diz que essa foi a palavra, assim como eu serei contigo, ou assim como fui com Moisés, eu também serei contigo. Tu farás esse povo herdar na terra que eu jurei que entregaria a esse povo, a Moisés. Então, queridos, em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: é chegada a sua vez, é chegada a sua hora, é chegado o seu momento. Eu estou aqui fazendo uma introdução para que você entenda o que eu quero falar no final, dentro dessa palavra aqui que nós lemos no começo. Porque a palavra que nós lemos, ela fala justamente de uma palavra que foi entregue de Mardoqueu a Esté. E essa era uma palavra muito, mas muito específica a ela, porque Esté,
por um milagre de Deus, ela agora era rainha. Presta atenção. Esther, por um milagre de Deus, agora estava no palácio. Ela agora era a esposa do rei. Ela agora era a primeira dama da Pérsia. E eu falo por um milagre, queridos, porque eles foram levados para a Babilônia ainda, na época do rei Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém, levou o povo cativo. E esse povo que foi levado, e agora estava já num outro reino, o reino persa. E esse povo estava lá, e Esther era justamente uma garota judia, que havia sido levada como escrava para aquela nação estranha. E eles estavam ali, nesse exato momento, Esther estava sentada no trono, vamos dizer assim, como rainha. Ela gozava dessa posição de privilégio que Deus a havia colocado. O rei Assuero resolve dar um banquete de 180 dias. Preste atenção. Quantos meses dá? É 6 meses, né? 6 meses. Olha que festa. Vocês gostam de festa, irmão? Quantos gostam de festa aí? Mas quem não gosta, fique para lá. Quem não gosta, não responde. Mas quem gosta de festa, diga amém. Festa é bom. Deus instituiu várias festas em Israel. Quem não gosta de festejar? E a Bíblia diz que ele levantou então esse banquete de 180 dias. E nos últimos 7 dias, ele resolveu dar um banquete para todo o povo, porque esse primeiro banquete era somente para os oficiais, as pessoas que tinham cargos no reino. E ele chama ali os seus oficiais e dá esse banquete. E na última semana, ele dá um banquete de 7 dias para todo o povo. E nesse momento, o coração do rei já estava alegre, embriagado, alegre com o vinho. E a palavra diz que o rei mandou chamar a rainha. Ele queria mostrar a sua esposa, queria que o povo visse a beleza da sua esposa. Quantos têm esposas bonitas aí, diga amém? Fale alto, viu? E ele resolveu mostrar a beleza da sua esposa. E nesse período, o rei manda chamar a sua esposa. O detalhe é que a rainha se recusou a comparecer naquele banquete. Queridos, tudo na Bíblia tem uma razão. A palavra diz que a rainha disse: não vou. O rei então manda consultar os seus sábios ali, seus oficiais. Diga o seguinte: rei, se você deixar isso passar em branco, isso vai virar moda aqui. E as mulheres do reino vão começar a desonrar os seus esposos. Preste atenção, mulherada, aí. E o rei disse: é verdade. Então, destitui a rainha e manda chamar as donzelas do reino para que consigam uma outra mulher para o rei. Será que o rei ficou feliz com esse negócio, irmão? E a palavra diz que assim foi. Eles destituíram aquela rainha por nome Vasti. Então começa a procurar no reino uma mulher para substituir o lugar da rainha Vasti. Queridos, eu quero compartilhar algo com você aqui, que é justamente aqui que nós compreendemos a graça de Deus. Eu disse a você que tudo que está na Bíblia tem uma razão e um propósito. A Bíblia diz que a rainha, ela se recusa a vir, não sabemos o motivo. Essa mulher ia ser honrada ali, iria ser aplaudida ali, as pessoas iriam com certeza olhar com um olhar de admiração para ela. E quem que não gosta disso? Se fosse no dia de hoje, com rede social, esse negócio tudo, o povo vive se exibindo. E ela não quis, não sabemos o motivo, mas nós sabemos que ela não foi. E agora, porque ela rejeitou, a Bíblia diz que começa a se procurar uma noiva para o rei. Isso fala justamente da graça de Deus. Por quê? Porque os bons não quiseram, os dignos rejeitaram, e porque eles não quiseram, hoje nós, indignos, pecadores, estamos aqui para ser chamado da noiva do Cordeiro. Jesus veio
para o que era seu. Quem eram os seus? Os judeus. Eles eram para ser a noiva do Cordeiro. Eles rejeitaram o rei. Por isso, procura-se até hoje a noiva de Cristo, que é aqueles que estão hoje aceitando essa palavra e essa fé. Estamos sendo colocados como a noiva do Cordeiro, como a noiva do Rei, que um dia estaremos participando desse banquete com o Senhor. Então a salvação é justamente a aceitação daquilo que um dia outros rejeitaram. Queridos, eu gosto de ensinar sobre isso, eu falo sempre sobre isso. Você que está aqui nessa noite, que de repente não entende muito sobre graça, sobre salvação, entenda, a salvação e a graça de Deus é justamente isso. Eu já falei que uma vez, e eu entendo que existem muitas pessoas, que eles são mais dignos do que, seriam mais dignos do que nós talvez para estar aqui. Irmãos, cá entre nós, vamos falar aqui sinceramente aqui, cá entre nós. Falar baixinho para o povo não ouvir lá fora, né? Lá fora tem certas pessoas que são mais crentes do que certos crentes. Vamos dizer assim, né? Tem gente lá fora que talvez fosse mais digna de estar aqui do que nós. Porque tem muitos que se dizem crentes, que para o cão só falta o rabo e o chifre, como diz o ditado. E por que nós estamos aqui? Porque os que são dignos recusaram, rejeitaram. Sabe os bonzinhos que você diz que tem lá fora? A gente tem essa visão, entende? São pessoas boas, pessoas dignas, pessoas de família, pessoas que honram, mas eles não aceitaram. E o que é a graça? A graça resume-se justamente nisso. A salvação é o fato de nós estarmos aqui porque os bons não quiseram, rejeitaram. Então, nós que somos indignos, aceitamos e estamos sendo transformados a caminho do céu. Você não foi chamado porque você é bom, você não foi chamado porque você é maravilhoso, não. Você foi chamado porque você está aqui hoje, melhor falando, porque você aceitou o convite. O convite é sobre todos, irmãos, mas o convite veio primeiro para as pessoas que eram dignas e eles recusaram. Na parábola das bodas do Cordeiro, Jesus ensina que o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E a palavra diz, então enviou os seus servos a convidar as pessoas. E a Bíblia diz que os convidados que eram dignos, eles recusaram de vir, cada um foi para seu afazer, cada um teve uma desculpa, cada um teve inventou algo ali. Sabe quando alguém fala assim, vamos para a igreja hoje? Não, mas eu vou ali. Aquela desculpa básica que as pessoas dão para não buscar a Deus, para não fazer questão por Deus. E a palavra diz que eles cada um foram aos seus afazeres. Então a palavra de Deus diz que eles, porém, não se importaram, foram cada um para o seu campo, para o seu negócio. O rei ficou irado, então eles disse aos seus servos, vão novamente, e leve o convite novamente, e diga para eles que a festa está preparada. Você pode falar para quem está do seu lado, diga, a festa está preparada. Amém? As bodas do Cordeiro estão preparadas. E a Bíblia diz que vai novamente os servos, né? Convidar novamente os mesmos convidados. Fala, gente, eu estou vindo aqui porque o rei nos deu uma ordem para vir de novo, falar que está tudo pronto. Já matou o novilho, a brasa já está queimando já para fazer o churrasco. E a palavra de Deus diz que foi a mesma resposta, cada um, ainda dessa vez a palavra diz que eles mataram os enviados. Então a Bíblia diz, é isso que eu acho fantástico isso aqui, a palavra diz o seguinte, e depois pelas encruzilhadas, e convide pelas estradas, pelas praças, todos, maus e bons. Essa é a palavra usada, maus e bons.
É por isso que nós estamos aqui. Porque nós estamos aqui, não é porque somos perfeitos, mas porque a graça abriu a oportunidade de nós ocuparmos esse lugar de honra, o lugar que um dia estaremos, né, nas bodas do Cordeiro, e é disso que eu estou falando para você, é disso que se trata a salvação, é disso que nós falamos aqui frequentemente, anunciamos e repetimos nesse altar. Você está aqui nessa noite para entender isso, que a graça de Deus a salvação de Deus é por meio dessa graça que alcança a mim e a você, não é porque somos bons, mas porque os que são bons não quiseram estar aqui. Agora, essa transformação ela é gradativa enquanto nós caminhamos para o céu. O pastor disse na igreja que eu sou salvo pela graça e não importa se eu sou bom, se eu sou mau, então eu sou salvo. Não, eu estou dizendo que o chamado é assim. Mas uma vez que você vem, aí nós vamos sendo transformados pela renovação da nossa mente. Você vai aprendendo de Deus, você vai sendo transformado por Deus. Então a verdade é que existem pessoas muito melhores para estar aqui, mas elas não querem. Você convida, elas rejeitam, elas não aceitam. E nós estamos aqui indignos e imperfeitos, mas nós aceitamos, isso é a graça de Deus. Então pela recusa da rainha, pela recusa de Vasti, então abre esse espaço para uma nova rainha, para uma nova noiva, e é aqui onde a Esté entra. Porque quando abre novamente essa vaga, vamos dizer assim, para o cargo de rainha, para a esposa do rei, então agora Esté vai ser, por um milagre e pela graça de Deus, colocada ali, naquela posição de rainha. Será que alguém entende esse mistério, querido? O mistério da noiva que somos nós, e que um dia estaremos colocando essa aliança na mão esquerda do nosso noivo. Quantos têm uma aliança de compromisso? Quantos estão noivos com o Senhor? Mas um dia vamos participar, e a Bíblia diz que serão 7 anos de festa no céu, 7 anos das bodas do Cordeiro, 7 anos que nós estaremos ali celebrando a união da noiva com o noivo, a união da igreja com o seu esposo, que somos nós. Alguém entende essa palavra? Você pode dar glória a Deus por essa palavra. Tinha tudo para não ser Esté, tinha tudo para não ser eu, não ser você, tinha tudo para não sermos nós, mas pela graça do Senhor estamos aqui. Esté achou graça aos olhos do rei, Esté achou graça, e ela foi colocada então como a esposa. E por isso que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, não é por merecimento teu, mas é um dom de Deus, é pela graça que nós somos salvos. Então a escolha de Esté tem a ver com algo muito maior do que ela. E o que eu quero caminhar para que você compreenda o que eu quero ministrar no seu coração. A escolha de Esté tinha a ver com um plano muito, mas muito maior do que ela. Meu irmão, saiba de uma coisa: a escolha de Deus na sua vida não tem a ver só com você. É muito pequeno pensar assim. Quando você vem para Cristo, você compreende que Deus quer salvar você. Isso é verdadeiro, isso é bom. Mas você vai entendendo aos poucos que não tem a ver só com você. O chamado de Deus na minha e na sua vida não tem a ver somente comigo e com você. O que Deus, o plano, o propósito de Deus é muito, mas muito maior do que isso. Sabe, porque no reino aqui havia um homem que ele detestava os judeus. E a palavra diz que ele então preparou, ele enganou o rei. E ele conseguiu que o rei assinasse um decreto que exterminaria todos os judeus daquele reino. O decreto era para matar, exterminar todo judeu em um único dia. Olha o quanto é perigoso nós termos pessoas que nos governam, que não têm o amor pelo Senhor. Interessante que não foi o rei que quis matar os judeus, foi alguém que estava do seu lado, no seu ouvido,
enganou sem que ele percebesse, sabe? Então, o rei assina um decreto de morte aqui sobre os judeus do reino sem nem perceber, e foi nesse momento onde esse decreto foi assinado, é que justamente entra o propósito de Deus na vida de Esther. Esther estava ali, não era só para ser rainha, não era só para ser aplaudida, não era só para ser admirada, não era para que as pessoas tirassem selfie com ela, dizer eu estou com a rainha, não. Olha, a minha rainha é judia, não. O meu presidente é crente, não é isso, não era para isso que ele estava ali. Ela estava ali com um propósito muito, mas muito específico de Deus. E a Bíblia diz que esse propósito começa a se revelar nesse momento que o decreto de morte foi assinado sobre aquele povo. Então, Mardoqueu, primo dela, diz o seguinte: Esther, ele manda um recado para ela com essas palavras que nós lemos aqui. Não pense você que porque você está no palácio, segura, casada com o rei, somente você vai escapar desse decreto, porque se você se calar, socorro virá de outra parte sobre os judeus. Olha a fé desse homem. Ele termina com essa palavra: quem sabe não foi para esse momento que Deus levantou você. Eu peço que o Espírito Santo te faça compreender essa verdade nessa noite. Quem sabe não foi para esse momento que você está onde está. Deus, Ele quer posicionar o seu povo em lugares estratégicos para abençoar toda a nação, queridos. Toda a nação. Sabe, portanto, existia um decreto de morte, mas Deus vai usar Esther para que agora o rei emitisse um decreto de vida. E a palavra de Deus diz que Esther, com todo o cuidado, com todo jeito, conseguiu que o rei assinasse um decreto, permitindo os judeus se defenderem. Havia um decreto de morte sobre eles, mas havia também um decreto de vida. Havia um decreto de morte, mas havia um decreto de vida. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, há um decreto de morte do diabo sobre a vida de cada um de nós. Mas também Deus, por meio da cruz, por meio de Jesus, emitiu um decreto de vida sobre cada um de nós. Há sobre mim, sobre você hoje, um decreto de vida. Jesus disse: o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para liberar, para assinar um outro decreto, um decreto de vida sobre você. E hoje há sim um decreto de vida sobre a igreja do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que hoje esse decreto está sobre a minha e sobre a sua vida. Tetelestai, está consumado. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Havia sim um decreto de morte sobre nós, e há um decreto de morte sobre muitas pessoas, mas Jesus está convidando cada um de nós a nos colocarmos debaixo do decreto de vida que Ele tem para cada um de nós. E aqui eu quero especificamente falar do texto onde nós lemos aí no começo. Versículo 13, diz o seguinte: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Queridos, é muito bom quando a gente está numa posição de segurança, e a gente sabe que com a gente não vai acontecer nada. Mas eu quero dizer para você que o propósito de Deus em nos levantar vai muito além da nossa salvação. Outras pessoas precisam ser salvas por causa de você, por meio da sua vida. A palavra é: se você pensa que por estar no palácio só você escapará, você está enganado. Ou seja, não te incomoda o fato de pensar que só você está salva. Não te incomoda saber que enquanto
você caminha justamente para o céu, muitos estão caminhando para o inferno. Foi a fala aqui dos jovens na peça, que eles estão, acho que, ensaiando. Não te incomoda, não nos incomoda talvez saber que enquanto nós estamos trilhando um caminho de vida, muitas pessoas estão trilhando um caminho de morte em direção ao inferno. Esté estava segura, estava salva, mas tinha muita gente que ia morrer se ela não agisse. Esté estava segura, estava, a salva, mas ela precisava usar a autoridade que ela tinha, a posição que ela estava, para que ela pudesse salvar outras pessoas. Jesus, Ele nos salvou, mas Ele nos colocou nesse lugar de salvação e nos deu uma incumbência. Ele disse: ide por todo mundo, pregai esse evangelho a toda criatura. Porque aquele que crê e for batizado será salvo. Então não podemos estar, irmãos, conformados apenas com a nossa salvação. Todos os discípulos morreram para que essa mensagem chegasse a mim e a você. O que nós temos feito para que essa mensagem chegue a outras pessoas? Sabe, e nós o que temos feito? Vamos ganhar a cidade para Jesus, a família para Jesus. Ninguém diz amém nessa hora? Não atrapalha a minha fé então. Essa cidade vai ser ganha para Jesus. Nem todos crerão, mas nós iremos alcançar pessoas aqui para a salvação. Você pode dizer amém? Você pode confirmar essa palavra? Sabe, pregue a palavra à sua família, pregue a palavra às pessoas que estão perto de você, pregue o evangelho a tempo e fora de tempo, como disse Paulo. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós precisamos entender que quando pregamos o evangelho, o poder de Deus é liberado para a salvação das pessoas. Um dia nós somos salvos e alcançados por esse evangelho. Nós não podemos deixar de falar desse evangelho, porque esse evangelho é a salvação daqueles que estão perdidos, meus irmãos. Muitas pessoas que não conhecem o Senhor ainda vão conhecer por meio da pregação do evangelho. A segunda palavra de Mardoqueu a Esther foi: se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Em outras palavras, Deus vai fazer com ou sem você. Eu vou dizer isso de novo. Você está distraído. Mardoqueu disse o seguinte: olha, não pense você que se você ficar calada, Deus vai falhar conosco. Se você se calar, socorro e livramento virão de outra parte. Em outras palavras, Deus vai fazer com ou sem você. Quando você chega numa posição onde você pode interceder por outros e você não faz, acredite, Deus não vai deixar de fazer o que Ele tem para fazer, porque você se recusa a fazer. Já vi muito isso dentro de igreja. Neguinho se fazendo de bom, se fazendo de que greve com Deus, se não fazer ninguém faz. Jesus disse que se nós não clamarmos, as pedras vão clamar, mas alguém vai falar. Queridos, Deus Ele vai fazer o que Ele tem para fazer, com ou sem você, com ou sem a gente. Então nós precisamos compreender que a posição que nós temos hoje em Deus é de privilégio, de ser participante dessa glória, dessa graça, de ser participante da salvação de outras pessoas. Quem não cumpre o seu propósito fica sem serventia. A pessoa que não cumpre o seu propósito, querido, ela se torna desnecessária, obsoleta, e é removido do seu lugar. É isso que acontece quando Saul, por exemplo, ele deixa de cumprir o seu propósito como rei. Deus disse a Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul? Ele não cumpre mais o propósito. Eu já escolhi outro. Deus, importante dizer, que Deus não está aqui rejeitando Saul como pessoa,
mas ele está rejeitando Saul como rei. Por quê? Porque quando Deus te levanta para fazer algo e você não faz, você perde a sua serventia, você perde o seu propósito. Você tem convicção de que Deus chamou você para algo, não apenas para ser salvo, mas que Deus chamou você para fazer algo no reino de Deus? Quando você não faz aquilo que Deus te comissionou, te chamou para fazer, você perde a sua serventia, você perde o seu propósito. Então, o seu valor, querido, está no seu propósito. O seu valor está no seu propósito. Se você fosse numa concessionária comprar um carro hoje, e chegasse lá, e o vendedor falasse assim: olha, é o seguinte, esse carro aqui é muito bom, bonito, sabe, perfeito, maravilhoso, e ele é 150 mil reais. Só tem um problema, ele não anda. Você quer o carro? Porque ele não cumpre o propósito. O valor está no quê? O carro é bonito, é perfeito, mas ele não anda. Porque ele não cumpre o propósito. O seu valor está em você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Está em você cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Quem não cumpre o seu propósito perde o seu valor. Jesus, ele disse: se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Olha que palavra dura. Qual é o propósito do sal? Adoçar? Olha, o sal, eu tenho um sal aqui em casa, ele não salga, mas ele adoça. Não é o propósito do sal. O sal tem um propósito, querido: salgar, dar o sabor, realçar o sabor. Se o sal se tornar insípido, como disse Jesus, e a palavra usada é justamente essa, para nada mais presta. Ou seja, vai ser pisado pelos homens, como disse Jesus. Ele disse também: asseguro-vos que se nós não clamarmos, as pedras vão clamar no nosso lugar. Exerça o seu propósito, viva o seu propósito, faça acontecer, porque dentro do seu propósito ninguém é melhor do que você. Dentro do propósito para o que Deus chamou você, você vai frutificar. Deus está para fazer algo nessa nação, Deus está para fazer algo na sua família, Deus está para fazer algo nessa cidade. Com ou sem mim, ou com ou sem você, isso vai acontecer. Então diga: Deus, eu estou aqui, não me deixe fora da sua obra, não me deixe fora do seu propósito. Eu quero ser participante da salvação da minha família, eu quero ser participante da salvação dessa cidade, eu quero ser participante da obra do Senhor. Sabe, querido, Deus, Ele está sempre fazendo algo, mas nós aqui às vezes estamos o tempo todo distraído com coisas que não convêm. É com coisas lá fora, é com o irmão, é com A, com B, e nós não focamos em cumprir o nosso propósito, sabe? Então, a terceira palavra que Deus dá, e assim nós encerramos aqui, a terceira palavra que Deus dá, ou melhor, que Mardoqueu dá a Esther, é: quem sabe não foi para este momento, ou para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Olha o que ele traz. Esther, você está pensando mesmo que Deus te colocou para ser rainha, uma plebeia, uma estrangeira, uma moça que não tinha nenhum reconhecimento? Você está achando mesmo que chegou onde você chegou por causa de qualidades suas, por causa de beleza sua? Você está muito enganada, porque é para um momento como este que Deus levantou você. Não tem a ver só com você, Esther. Esther aqui hoje sou eu e você. Onde Deus nos colocar, sempre, 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 não tem a ver somente comigo, somente com você. Sempre tem a ver com outras pessoas. Sempre tem a ver com outras pessoas que Deus quer alcançar por meio das nossas vidas. Então a palavra quem sabe não foi para um momento como esse
que você chegou à posição de rainha. Queridos, muitas pessoas parecem estar vivendo fora do tempo. Muitas pessoas parecem, não estar na sintonia, na mesma frequência do tempo em que vive. Alguns são saudosistas, vivem o tempo todo querendo lutar por coisas que não fazem mais sentido. Outros vivem querendo guerrear a guerra do amanhã, ansiosos, esquecem de viver o tempo que Deus os colocou. Quantas pessoas, você conversa com pessoas e você vê claramente na vida das pessoas isso. Alguns o tempo todo, é porque o passado é que era bom, é porque naquele tempo, e hoje. Você não será cobrado pelo seu passado, porque já foi pago. Mas você será cobrado pelo seu hoje, pelo seu agora. O dia do arrebatamento, que vai definir quem fica e quem sobe, não é quem fez, é quem está fazendo. Não é quem pensa em ser, é quem está sendo. O arrebatamento é agora, é hoje. Deus, eu estou pensando em ser crente, de servir verdadeiramente, isso não muda a sua vida. O que vai definir quem sobe, querido, é quem é agora, é quem está vivendo agora, é quem está sendo agora. Por isso que nós precisamos viver a frequência, estarmos no tempo, olhando para o momento, para o presente onde Deus nos colocou. Não adianta você ter um peso do seu passado que te dá, talvez diante dos homens, dá sim para você moral, mas o que Deus quer ver é o que Ele olha para o seu coração hoje. Éfeso, vocês fizeram muito, vocês trabalham muito, mas vocês perderam o primeiro amor. Então, nós precisamos compreender que é para esse tempo, é para esse momento que nós fomos chamados, é para esse tempo, é para esse momento, você foi levantado para esse tempo, para esse momento, eu tenho dito isso aqui, queridos, a família que você nasceu, o lugar que você nasceu, e o tempo que você nasceu, quem definiu isso foi Deus. Por quê? Porque Ele tinha um propósito com você aqui, e nesse tempo, e nessa família. Minha família é todo mundo drogado, é todo mundo viciado, é todo mundo perdido na prostituição, é para isso que você está aí, criatura. Seja luz, pregue para a sua família sem usar palavras, com seu exemplo. Eu costumo dizer para as pessoas isso sempre, para a família a melhor pregação é o exemplo. Não adianta falar para seus familiares, olha, a palavra diz. Sim, às vezes é necessário ensinar, mas a melhor palavra para a família é o exemplo. Não fale de oração, ore. Não fale de ser cristão, seja cristão. Eles vão ver em você é uma carta escrita pelo verbo vivo de Deus, que está na sua vida. Nós precisamos, queridos, estar vivendo nesse tempo, com essa compreensão, que aonde você está, aonde Deus te colocou, você não está aqui à toa. Deus colocou você aqui com um propósito. Nós precisamos ter essa convicção, que fomos levantados justamente para esse tempo, para esse momento. Se você olhar a vida de homens de Deus, como Moisés, por exemplo, ele nasceu em um tempo de escravidão, mas não nasceu para ser escravo, senão para ser um libertador. Elias nasceu em um tempo de apostasia, mas ele não se tornou um apóstata, ele se tornou alguém que cumpriu um propósito de converter Israel ao Senhor. Homens como esses que nos dão esse exemplo. Daniel nasceu em um tempo, ou viveu em um tempo de exílio, mas ele não se curvou aos costumes babilônicos. Percebe? Moisés nasceu em um tempo de escravidão, mas não nasceu para ser escravo, nasceu para ser um libertador. Elias nasceu em um tempo de apostasia, mas não nasceu para ser apóstata,
mas para ser alguém que queria converter Israel ao Senhor. Tem um propósito de Deus com você nesse tempo. Nós temos visto os cristãos desse tempo, todo mundo chorando e murmurando com pequenas coisas, quando na verdade nós deveríamos estar profetizando, orando, clamando ao Senhor, porque não adianta nós ficarmos olhando para as coisas acontecer e não fazer nada. Então quero dizer para você, quero convidar você nessa noite, em nome de Jesus, a você sair desse modo murmuração, e você entrar no modo oração, no modo profetizar, para que você possa ser instrumento de Deus nesse tempo, sabe? Então saia desse modo de murmuração e comece a compreender que você está aqui como instrumento de Deus, como sal da terra, como luz do mundo, para transformar pela renovação da vossa mente, pela renovação do teu entendimento. Se você crê nessa palavra, aplauda Jesus e fique de pé nessa noite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, é para esse tempo que nós estamos aqui, é para esse momento que nós estamos aqui.